Olá pessoal, vamos fazer essa postagem aqui em referência a um comentário de um livro de Curzio Nicolia. Por muitos já ouvi dizer que ele é sedevacantista, não é a posição aqui do Roma de sempre, acreditamos mesmo no Papa, que o Papa Francisco e todos os outros aí a partir de João 23, desde João 23, melhor dizendo, são papas da Igreja Católica. Dizem que esse escritor Curzio Nicolia, ele é italiano, certas colocações dele, né, que não é isso que vai ser debatido aqui na postagem, seja sedevacantista, mas enfim. Caso ele seja, que eu não tenho certeza, não é a posição do blog. Mas ele escreveu um livro muito interessante, que é o que vamos abordar aqui nessa postagem. O livro chama-se, não vou falar em italiano porque eu não entendo, mas na tradução ficaria não temos irmãos maiores, porque a lei antiga foi revogada e os judeus necessitam de Jesus para salvarem-se. No prólogo ele começa, que em 28 de outubro de 1965, pouco antes do final do Concílio Vaticano II, que se deu em 8 de dezembro do mesmo ano, de 1965, foi promulgada a Declaração Conciliar Nostra Aetate sobre as relações entre o judaísmo pós-bíblico ou talmúdico e o cristianismo. A partir disso, houve uma verdadeira subversão da doutrina católica na questão da contra-religião judaica pós-cristã. João Paulo II fez da Nostra Aetate o cavalo de batalha do seu longo pontificado e o difundiu por toda parte. Ele, apenas 2 anos após sua eleição pontifícia, declarou, baseado na Nostra Aetate, que a antiga aliança nunca foi revogada. Isso se deu no discurso de Mainz, em 17 de novembro de 1980, e 6 anos depois, que os judeus são irmãos mais velhos dos cristãos na fé de Abraão. Discurso feito na Sinagoga de Roma, em 13 de abril de 1986. Com base nessas duas afirmações radicalmente contrárias à fé católica, tanto Bento XVI quanto o Papa Francisco não só reafirmaram os mesmos erros, mas, como explica o autor nesse livro, eles tornaram explícito que os novos judeus, esses judeus aí pós-bíblico, não precisam de Jesus para se salvar. Tudo, logicamente, já baseado na Nostra Aetate. A doutrina católica ensina justamente ao contrário que, primeiro, os judeus são irmãos amplamente separados dos cristãos e não seus irmãos mais velhos na fé. Segundo, que a antiga aliança foi substituída pela nova e eterna aliança. E terceiro e finalmente, que todos os homens, incluindo os judeus, precisam de Jesus, o único Redentor universal da humanidade, para se salvarem. Finalmente, muito recentemente, mais ou menos ali nos 2 primeiros meses ali de 2019, foi publicado ali o livro chamado, mais uma vez eu vou pular essa parte aqui em italiano, vou fazer assim em português, A Bíblia da Amizade, Fragmentos da Torá, Pentateuco comentado por judeus e cristãos, com prefácio do Papa Francisco. Logo a seguir, por volta da Páscoa desse mesmo ano, saiu um segundo livro sobre o mesmo assunto intitulado Judeus e Cristãos, escrito por Bento XVI, em colaboração com um rabino, chefe de Viena, Ariel Folger. Nesses 2 livros, o Papa Francisco e o Papa Emérito, entre aspas, não sei se esse título cabe, mas enfim, é o que está valendo. Bento XVI, juntamente com Francisco, propagaram numerosos erros
sobre a fé na divindade de Cristo, a Santíssima Trindade e as relações entre o Antigo e o Novo Testamento, a redenção universal de Jesus e o dogma fora da Igreja não há salvação. Os erros dos papas Bento XVI e Francisco referem-se a, em geral, ao problema judaico-talmúdico e b, especificamente, número 1, a questão do deicídio, número 2, ao problema de saber se os judeus que crucificaram Jesus sabiam que ele era Deus, e terceiro, qual a atitude de Deus em relação ao judaísmo pós-religião bíblica após o deicídio. Quarto, ao grave problema da fé que a Declaração Nostra Aetate levanta à consciência dos fiéis católicos e, finalmente, estudando essas 4 questões à luz da teologia católica tradicional, inevitavelmente se choca com o número 5, questão do judaísmo, cristianismo e dos cristãos judaizantes. Infelizmente protegidos, autorizados e movidos para judaizar tranquilamente por Francisco, de forma explícita e ainda por também, o Bento XVI, de forma oculta. Capítulo 1 do livro fala do deicídio. A Declaração Conciliar Nostra Aetate diz que a morte de Cristo se deve aos pecados de todos os homens. E embora as autoridades judaicas com seus capangas procurassem a morte de Cristo, no entanto, o que foi cometido durante a paixão não pode ser imputado nem indistintamente a todos os judeus que viveram então, e nem aos judeus de nosso tempo. Porém, as coisas não são exatamente assim. Aliás, é preciso distinguir bem. Primeiro, Cristo morreu para redimir o pecado de todos os homens, ou seja, a causa final da morte de Cristo é a redenção do gênero humano. Mas, segundo, a causa eficiente que produziu a morte de Cristo não foram os pecados dos homens, mas, primeiramente, o judaísmo pós-bíblico na pessoa de Anás e Caifás, como sumo sacerdote não sei se o Caifás seria uma espécie de sumo sacerdote emérito do Sinedrim, que negando a divindade de Cristo o condenou à morte e depois teve a sentença executada pelos romanos. E finalmente, letra B, também a maioria do povo judeu que viveu no tempo de Jesus, que ratificaram a sentença do Sinédrio gritando: crucifica-o, crucifica-o. Seus descendentes, na medida em que, não acreditando na divindade e messianidade de Cristo, participam da petição de seus próprios ancestrais. Conforme a sua lei, Eles diziam, alegavam que estavam dentro da lei deles. Pode ver isso aí em Mateus 27, versículo 25. Capítulo 27, versículo 25. Para todos os padres da Igreja, já no primeiro século, do primeiro século até Santo Agostinho, século V, a causa eficiente e voluntariamente responsável da morte de Jesus está no judaísmo farisaico talmúdico, através dos seus líderes, e na segunda, através dos simples fiéis, que, como foi dito anteriormente, gritavam para crucificar mesmo. Portanto, na morte de Cristo, a comunidade religiosa do Israel pós-bíblico está inequivocamente envolvida, que rejeitou a divindade e a messianidade de Jesus e persevera até agora na rejeição perpetrada por seus pais. Mas atenção, nem toda a linhagem física, de fato. Um pequeno remanescente de Israel, como diz em Romanos 9, capítulo 27 a 28, foi fiel a Cristo, os 12 apóstolos e uns milhares de discípulos. Esses judeus permaneceram fiéis. O consenso moralmente unânime dos padres é um sinal da tradição divina apostólica. Em nosso caso, o deicídio, os padres da Igreja são matematicamente consistentes em ensinar
que grande parte infiel a Cristo do povo judeu, isto é, o próprio judaísmo talmúdico, como religião anticristã e antitrinitária, é responsável como causa eficiente da morte de Cristo e deu origem a uma nova religião cismática e herética em relação ao Antigo Testamento, o talmudismo, que está separado, não é a mesma coisa de mosaicismo, que acreditava, como Abraão, no Messias afortunado, também anunciado pelas profecias do Antigo Testamento, cumprido posteriormente por Jesus de Nazaré, e que ainda hoje rejeita a divindade de Cristo e o condena como idólatra, pois sendo homem tentou tornar-se Deus. É assim que até hoje os descendentes aí, a religião judaica talmúdica considera nosso Senhor Jesus Cristo até hoje. O problema a ser resolvido, portanto, é um só. Jesus é Deus, sim ou não? Se Jesus for Deus, o judaísmo talmúdico cai. Se ele não for Deus, o cristianismo é uma fraude. No que diz respeito à culpa do judaísmo rabínico talmúdico na morte de Jesus, deve distinguir entre os chefes que sabiam claramente, como ensina São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, livro 3, questão 47, livro 2, questão 2, que Jesus era o Messias e eles queriam ignorar ou não admitir que ele era Deus. Ignorância afetada ou voluntária, o que agravava sua culpa. E o povo, que na maioria das vezes seguia os chefes, enquanto apenas um pequeno remanescente seguia a Cristo. E tinha uma ignorância relutante, mas, portanto, vencível. Uma culpa menos grave do que os chefes, mais objetiva ou gravemente séria. Enquanto subjetivamente, isto é, no coração de cada homem em particular, só Deus entra, nós não podemos e nem mesmo conhecê-lo. O povo que, apesar de tudo, viu os milagres de Cristo, tem o efeito mitigador de ter seguido o sumo sacerdote do momento, o Sinédrio, os chefes de Israel, escribas, doutores da lei, fariseus e saduceus. Seu pecado é grave em si mesmo, embora parcialmente diminuído, não totalmente cancelado, de ignorância que podia ser superada, mas não voluntária. Assim explica São Tomás na Suma Teológica. O capítulo 2 desse livro fala da crucifixão e divindade de Cristo e Santíssima Trindade. São Tomás de Aquino pergunta: se os chefes dos judeus sabiam que a pessoa que estavam crucificando era o próprio Deus encarnado, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele responde que quando Deus falou com Adão sobre o casamento, ele explicou que era uma figura da união de Cristo e a Igreja. Deveria ter-lhe explicado, portanto, o mistério da Trindade e da unidade de Deus e da encarnação do Verbo. Além disso, o doutor Angélico, São Tomás, explica que os príncipes dos judeus tinham um conhecimento explícito do mistério da encarnação, paixão e morte do Verbo encarnado. Posteriormente, a respeito do mistério da Trindade, São Tomás responde: antes de Cristo, o mistério da Trindade era acreditado como o mistério da encarnação, isto é, explicitamente pelos notáveis e implicitamente, quase velada pelo povo mais simples. Capítulo 3. O judaísmo talmúdico foi rechaçado por Deus e substituído pela Igreja? É uma pergunta. A declaração Nostetati diz: os judeus não devem ser apresentados como rejeitados por Deus, nem como amaldiçoados, como se brotasse das Escrituras. Ou seja, a gente não pode dizer que os judeus são rejeitados e afirmar que isso vem das Escrituras. Em primeiro lugar, deve-se especificar que se trata do judaísmo, religião pós-bíblicas e de seus fiéis, ou seja, os judeus que seguem a Cabala e o Talmude.
e não a etnia judaica. Nostra Aetate está errada sofisticamente quando ela usa a palavra judeus, com dois significados totalmente diferentes, falando sobre as relações entre a linhagem de Abrão, que teria laços espirituais muito próximos com a Igreja de Cristo. Bem, a linhagem não pode ser combinada com o espiritual e com a Igreja. A carne e o sangue com o espírito e o corpo místico de Cristo, como se fossem conceitos unívocos, que têm o mesmo significado quando são equívocos, ou seja, têm significados totalmente diferentes. Então é necessário especificar os termos teológicos e bíblicos de reprovação e maldição. Reprovar significa rejeitar, considerar inútil, desaprovar, romper uma amizade. Pois bem, a sinagoga talmúdica, que o apóstolo João chama em duas ocasiões de sinagoga de Satanás, Apocalipse capítulo 2, versículo 9, capítulo 3, versículo 9, após a morte de Cristo, foi reprovada, rejeitada por Deus, que confirmou a sua infidelidade à antiga aliança feita por ele com Abraão e Moisés, e a repudiou para fazer uma nova aliança com o pequeno remanescente, ou relíquia de Israel, fiel a Cristo e Moisés. E como todo o povo disposto a acolher o Evangelho, que na maior parte correspondeu ao dom de Deus, enquanto apenas uma relíquia dos gentios o rejeitava, para se adorar através dos ídolos pagãos que ele havia construído narcisicamente como um espelho. Deus repudiou aqueles que negaram seu Filho unigênito e consubstancial, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Portanto, a Sagrada Teologia interpretou as Escrituras e ensina que o judaísmo pós-bíblico é condenado ou desaprovado por Deus, ou seja, enquanto permanecer na rejeição obstinada de Cristo, não está espiritualmente unido a Deus, não é apreciado por Ele, não está na graça de Deus, pois ele não tem fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Agora o significado de maldição. Maldição significa condenar, não é uma maldição formal lançada por Deus, semelhante à contra a serpente infernal no Éden, como imprecação por fazer o mal, mas sim uma maldição objetiva, ou seja, uma situação que se verifica como desordenada e, portanto, condenada por Deus, por falar mal ou maldizer. Na verdade, Deus não pode aprovar, dizer bem ou abençoar a rejeição de Cristo. Deus Pai, tendo confirmado a esterilidade do judaísmo farisaico e rabínico que matou os profetas, o seu filho e por último os apóstolos, condena-o, desaprova-o e diz mal ou maldiz. Amaldiçoado significa etimologicamente condenado, anematizado, separado de Deus, afastado de Deus, desconsagrado ou excomungado. Como o judaísmo talmúdico e seus acólitos rejeitaram o Senhor Jesus, Deus abandonou o judaísmo e os judeus descrentes. Nesse sentido, pode-se dizer que o judaísmo é amaldiçoado, ou seja, digno de ser separado de Deus. Na Sagrada Escritura, essa maldição de Israel por Deus, como consequência de sua desobediência à antiga aliança feita com ele, é formalmente revelada. Eu sou o Senhor. Ofereço bênçãos e maldições. Bênçãos se obedecer aos mandamentos divinos, maldições se desobedecer. Deuteronômio 11, 28. Os padres apostólicos e a doutrina da substituição. Na teologia do período apostólico, um traço particularmente característico é a polêmica com o judaísmo contemporâneo. Diante da afirmação do judaísmo pós-bíblico de ainda ser o povo eleito e único possuidor das promessas de Deus, o lado cristão se opõe à doutrina segundo a qual, após a infidelidade do povo judeu à antiga aliança com Deus, os cristãos são veros Israel, que aceitou a herança do povo rejeitado por Deus e a suplantou. Isso é expresso de maneira mais categórica por Santo Inácio de Antioquia e na carta de Barnabé.
Os padres apostólicos são cronologicamente os primeiros padres da Igreja que tiveram relações com os apóstolos, cujos escritos são os testemunhos mais antigos da tradição divina apostólica. Eles são o primeiro anel na cadeia de transmissão da mensagem de Cristo após o desaparecimento dos apóstolos. São, portanto, os primeiros órgãos da tradição apostólica. Seu objetivo principal era transmitir fielmente o ensinamento recebido pelos apóstolos diretamente de Cristo e entregue pelos apóstolos diretamente aos padres apostólicos, já nos séculos I e II, seguido pelos padres apologistas, século II e III, e pelos padres eclesiásticos, do século III ao século VIII. Monsenhor Luís de Carli, bispo de Sene e mais tarde arcebispo de Gaeta, escreveu como confirmação da doutrina tradicional contraditada por Nostra Aetate. É necessário distinguir o judaísmo do Antigo Testamento do judaísmo pós-cristão. O primeiro, Antigo Testamento, é uma preparação do cristianismo. Por outro lado, o segundo, judaísmo pós-cristão, negou o messianismo de Jesus e continua a rejeitar o Messias Jesus Cristo. Nesse sentido, há uma oposição contraditória entre o cristianismo e o judaísmo atual. A antiga aliança também se baseia na cooperação dos homens. Moisés recebe a declaração de Deus que contém as condições da aliança bilateral. Com efeito, a aliança não é incondicional, como está em Deuteronômio 11, do 1 ao 28, mas está sujeita à obediência do povo de Israel. Ofereço-te bênçãos e maldições, bênção se obedecer aos mandamentos divinos, maldições se desobedecer. Deuteronômio 11, 28. A antiga aliança também depende do comportamento de Israel, e Deus ameaça várias vezes quebrá-la por causa das infidelidades do povo judeu, que ele em algumas circunstâncias até desejaria destruir completamente. Deuteronômio capítulo 28 mostra bem isso. Levítico 26, versículo 14. Jeremias capítulo 26, versículos do 4 ao 6. Oséias capítulo 7, versículo 8. Após a morte de Cristo, o perdão de Deus não é concedido a todo Israel, mas apenas a um pequeno remanescente, relíquia, fiel a Cristo e a Moisés, que pregou Jesus, que pregou Jesus. Depois da infidelidade do povo de Israel como um todo, para com Cristo e o Antigo Testamento que o anunciava, o perdão de Deus ficou restrito apenas a um pequeno remanescente, a relíquia. Da parte de Deus, de forma diferente da do homem, não há ruptura do seu projeto de aliança, de seu chamado ou vocação, mas apenas desenvolvimento e aperfeiçoamento da antiga lei na nova e definitiva aliança que dará o pouco descanso dos judeus fiéis ao Messias, um coração novo, e será aberto a toda a humanidade. Jesus não estabeleceu uma nova religião, ele ensinou que Deus queria a salvação de toda a humanidade e que a vinda de Cristo era a condição dessa salvação. A comunidade cristã se manteve fiel à tradição do Antigo Testamento, reconhecendo em Jesus o Cristo Messias. Então, para os cristãos, é o judaísmo pós-bíblico que é infiel ao Antigo Testamento. Mas há um fiel pequeno remanescente que, ao entrar na Igreja de Cristo, garante a continuidade da aliança antigo-novo, na visão de Cristo, boa sorte e venha. Ele é a pedra angular, como diz em Mateus capítulo 21, versículo 42, que fez de dois povos, judeus e gentios, um só, que são os cristãos.
Para dar só um exemplo, Deus chamou Judas para ser um apóstolo, Lúcifer para ser um anjo, mas eles não responderam ao dom e ao chamado de Deus, que não se arrependeu, mas prestou atenção e abandonou aqueles que o tinham abandonado primeiro. Deus só abandona se primeiro for abandonado, explica Santo Agostinho, retomando o Concílio de Trento. Porém, se Deus for abandonado, então ele abandona aquele que já o abandonou. Assim foi com Lúcifer, com Adão, com Caim, com Judas e Israel. A declaração Nostetati sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs. Outro ponto aqui que a gente vê que o Concílio Vaticano II mudou praticamente, criou uma nova religião. Vimos que entre a tradição divina, apostólica, católica, os padres apostólicos, apologistas, eclesiásticos e o magistério pontifício de São Pedro até Pio XII e Nostetati, há um desacordo, pois bem, a tradição católica é uma das duas fontes da revelação junto com a Sagrada Escritura. Consiste no ensinamento unânime comum dos padres que é infalível, enquanto a Nostetati tem um valor puramente prudencial ou pastoral, pela vontade explícita de João XXIII e Paulo VI, que iniciaram e concluíram o Vaticano II como um concílio meramente pastoral, já que não consiste na definição de qualquer verdade dogmática ou moral, mas na aplicação da doutrina ao caso prático. Portanto, não é infalível ou irreformável, e estando em violação ou em desacordo com a tradição apostólica unânime e constante, pelo menos do século I ao século V, como documentou a judia convertida e especialista em patrologia Denise Judan, deve ser corrigida e reformada. Os dois principais dogmas do cristianismo, a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus Cristo, para o judaísmo atual ou pós-bíblico, que não é o Antigo Testamento, mas o talmudismo rabínico cabalístico, são uma blasfêmia, como disse Caifás, pelo qual Cristo foi crucificado, já que sendo homem tornou-se Deus. Está lá no Evangelho de João 10,33. E Santo Estevão, que foi condenado ao apedrejamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, do 1 ao 59. Então, sempre de acordo com a doutrina conciliar, Nostetati, os dons de Deus são irrevogáveis, e a doutrina pós-conciliar, a antiga aliança nunca foi revogada. O judaísmo atual ainda seria titular da aliança com Deus. Por outro lado, a tradição católica, a Sagrada Escritura interpretada unanimemente pelos padres apostólicos eclesiásticos e pelo constante e tradicional magistério da Igreja, ensina que há uma primeira e há uma segunda aliança. Irrevogável é o que passa da primeira para a segunda, que o substituiu quando desatualizado e sujeito ao envelhecimento subsequente, está prestes a desaparecer, como tem lá em Hebreus, capítulo 8, versículo de 8 a 13. A questão dos judaizantes e judeu/cristianismo. Os judaizantes, teologicamente falando, são os gentios convertidos ao cristianismo que imitavam os costumes judaicos e consideravam a observância no todo ou em parte da lei cerimonial mosaica obrigatória para se salvarem, mas praticamente eram quase todos cristãos de sangue judeu. Enquanto o termo judaico-cristão é aplicado em sentido estrito a cristãos nascidos judeus, que consideravam que a lei cerimonial do Antigo Testamento não havia sido revogada e, portanto, entraram em conflito não apenas com São Paulo, mas com o próprio cristianismo.
As alegações dos judaizantes são baseadas materialmente e erroneamente no fato de que o Messias nascido na raça judaica teria estabelecido um reino temporário na terra que seria o de Israel. O judeu-cristianismo gostaria de traçar o cristianismo sobre o judaísmo, pedindo aos povos que se unissem por meio da circuncisão e a observância da lei cerimonial para a nação judaica. Voltando à questão da Nostra Aetate, que entra em conflito com toda a tradição e sucessão apostólica da Igreja, certamente o Papa não deve e não pode alterar o depósito revelado, mas deve mantê-lo em sua totalidade e transmiti-lo com fidelidade. Bem verifica-se que de João 23 ao Papa Bento XVI e agora Francisco, tanto o dogma quanto a moralidade foram adulterados pelos modernistas judaizantes. Os fiéis católicos não podem segui-lo nesse aspecto, pois os apóstolos não obedeciam ao sumo sacerdote do templo naquela época já rabínico, talmúdico e não mosaico, após o deicídio, mas permaneceram fiéis ao Antigo e Novo Testamentos na divina pessoa de Cristo. Agora sim, primeiro, não se deve obedecer a ordens ilegítimas que levariam ao pecado contra a fé e os costumes. Segundo, o Papa legitimamente eleito não pode ser deposto pelo episcopado, reunido em concílio, imperfeito ou disperso pelo mundo, e outro é nomeado em seu lugar. Significa considerar os bispos superiores ao Papa e negar implicitamente o primado de jurisdição do pontífice romano definido como fé revelada e católica pelo Concílio Vaticano I. Portanto, seria herético. Bem, um erro não é corrigido com outro erro. É necessário, portanto, manter a fé de sempre e pedir a Deus que abra ou feche os olhos do pontífice quando ele profere esses erros grosseiros e não quer ouvir as advertências que justamente são feitas por alguns cardeais e bispos.